Olá, hoje é quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Eu sou Renata Krieger e você ouve agora o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Ministério da Saúde volta atrás e decide vacinar adolescentes contra a Covid-19. Senado aprova a reforma eleitoral sem coligações partidárias e com peso maior para mulheres e negros na distribuição de verbas. Argélia decide fechar espaço aéreo para aviões do Marrocos e aprofunda tensões diplomáticas. O Ministério da Saúde voltou nesta quarta-feira a recomendar que adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades recebam vacinas contra a Covid-19. Com a decisão, a pasta chefiada por Marcelo Queiroga recuou da decisão de suspender a vacinação dessa faixa etária, anunciada na semana passada. Segundo a atual avaliação do Ministério, a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos traz mais benefícios do que riscos de efeitos adversos. Mesmo assim, é preciso primeiro reforçar a imunização de idosos e grupos vulneráveis, além de encurtar o intervalo entre as doses. Apenas a vacina da Pfizer-BioNTech é aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para esse grupo. O Ministério da Saúde havia suspendido a vacinação de adolescentes na semana passada, depois de Marcelo Queiroga ter anunciado a investigação da relação entre o uso da vacina contra a Covid-19 e a morte de uma adolescente de 16 anos no interior do estado de São Paulo. A pasta afirmou nesta quarta que não existe relação entre os dois fatos. Além disso, a suspensão da imunização de jovens tinha sido motivada pelo uso de vacinas que não tinham sido aprovadas pela Anvisa numa pequena parcela de adolescentes. Na terça-feira, ainda com a vacina para adolescentes suspensa, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, havia decidido que estados, municípios e o Distrito Federal é que podiam decidir se vacinavam ou não os adolescentes dessa faixa etária. Segundo ele, a decisão do Ministério da Saúde de suspender a vacinação precisava ser apoiada em evidências científicas. O Senado aprovou nesta quarta a PEC, ou Proposta de Emenda à Constituição, da reforma eleitoral. A emenda aprovada não inclui o trecho que previa a volta de coligações partidárias, ou seja, alianças de partidos, em eleições de vereadores e deputados. Esses cargos são conhecidos como proporcionais. Eliminada em 2017 para diminuir o número de partidos no Brasil, a volta das coligações partidárias já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados, mas a relatora da PEC, a senadora MDBista Simone Tebet, sugeriu retirar a cláusula. Segundo especialistas, as coligações podem distorcer os votos dos eleitores porque funcionam como uma soma de votos de várias legendas para atingir o chamado quociente eleitoral. Esse mecanismo, por exemplo, pode favorecer partidos nanicos ou representantes que receberam poucos votos, mas que pegam carona nas siglas coligadas, geralmente maiores. Entre outros pontos, o texto aprovado pelo Senado ainda prevê estimular candidaturas de mulheres e negros até 2030. O chamado peso 2 ou peso duplo será implementado para distribuir mais recursos do fundo partidário e eleitoral a essas candidaturas, subrepresentadas no Congresso. A partir de 2027, a posse de candidatos eleitos será no dia 5 de janeiro para governadores e dia 6 de janeiro para presidente. A PEC segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Se ele aprovar até o início de outubro, as novas regras já deverão valer para as eleições de 2022 e terão força constitucional. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, aumentou nesta quarta-feira a taxa básica de juros, Selic, em 1 ponto percentual para 6,25% ao ano. Após a reunião anterior do Copom, em agosto, houve também um aumento de 1 ponto percentual para 5,25%, depois de várias altas menores. O objetivo da alta desta quarta-feira é tentar limitar a inflação ao máximo possível, dentro da meta estabelecida pelo Banco Central para 2021, com um teto de 5,25%.
O aumento dos preços acumulou 5,67% entre janeiro e agosto e chegou a 9,68% no período de 12 meses. A Argélia anunciou nesta quarta o fechamento do espaço aéreo a todos os aviões civis e militares do Marrocos. A decisão foi motivada pelas, abre aspas, contínuas provocações e práticas hostis pelo lado marroquino, fecha aspas, segundo o Alto Conselho de Segurança argelino num comunicado. Aviões com registro marroquino também estão proibidos de circular nos ares da Argélia. A decisão ocorre um mês depois que o governo em Argel rompeu relações diplomáticas com o Marrocos. Os países são considerados dois dos mais influentes do continente africano. A ruptura era esperada desde que o governo marroquino em Rabat anunciou a normalização das relações com Israel há um mês. Além disso, o Marrocos intensificou manobras internacionais para eliminar definitivamente qualquer negociação sobre a região do Saara Ocidental que não incluísse o reconhecimento explícito da soberania marroquina naquela área. Mais informações você confere logo mais na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.